Olá a todos, Shalom. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto nossos irmãos vão chegando, seja ministrado por esta canção. Que você tenha fome e sede de Deus e esteja sedento a entrar na presença dEle, no esconderijo do Senhor. Aleluia! Deus, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não curtiu esse live, curta, compartilha, esteja aí participando nas nossas redes sociais, para que juntos possamos ser edificados. Aleluia! Que o Senhor possa te envolver com sua glória e seu poder. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Sejam bem-vindos, Beth, Lígia, Adriana, Fran, Osélia, irmã Zilda. Sejam bem-vindos, estejam curtindo e compartilhando nas suas redes sociais. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa esta mensagem, essa música de louvor, de adoração, impregnar todo o seu ser. Aleluia! Deus é bom o tempo todo. Santo é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que você possa ir mais fundo na presença do Senhor. Há águas limpas, há o pão vivo que desceu do céu. O Senhor quer saciar a tua fome, saciar a tua sede, mas o Senhor não dá água para quem não está sedento e nem pão para quem não é faminto. Deus dá pão ao faminto e água ao sedento. Aleluia! Glória a Deus! Deixa o Senhor te envolver com glória, com poder. Aleluia! Não importa o dia que você teve hoje ou está tendo, esse é o momento de você se alimentar, de você ser renovado pelo Senhor. Ele é bom, Ele está conosco, Ele prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias. Glória a Deus, não tem nenhum dia que o Senhor não esteja conosco. Aleluia, Ele é bom, Ele é fiel e Ele não falha. Glória, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Estamos aí meditando na palavra de Deus, nos enchendo, porque Deus tem grandes coisas, o reino não está parado, o reino de Deus avança, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo.
Se Jesus Cristo é o teu cabeça, se você está no corpo de Cristo, nada vai te parar, nada vai te parar. Então, que nós possamos estar aí plenos de graça, que é o que nós estamos aprendendo, né? Uma igreja plena da graça, uma pessoa, um cristão pleno, cheio da graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que você seja essa pessoa plena de graça, plena do favor de Deus. Então, nós vamos aprender mais um pouquinho, ok? Vamos falar da graça do Senhor para solucionar os problemas. Neste domingo nós estivemos aprendendo como discernir, lutar e vencer o inimigo invisível, do reino invisível. Você sabia que você tem um inimigo? E o pior dele é aquele que se esconde, aquele que você não está vendo. Que coisa horrível, né? Então a palavra de Deus, ela é bem clara que nós devemos estar prontos o tempo todo, revestidos de toda a armadura de Deus, para podermos resistir os dias maus. Quais são os dias maus? Os dias onde ocorrem os ataques repentinos do maligno, como nós aprendemos nesse domingo, né? Ginomai, ser pego de surpresa, algo que acontece de repente, você não está esperando, como os discípulos enfrentaram ali no mar, né? Atravessando para a terra dos Gadarenos. Eles foram atingidos por uma tempestade que não era natural, era maligna, era algo sobrenatural. Se você perdeu essa ministração, procura aí, ela está aí, né? O inimigo invisível, como derrotá-lo, né? Você pode ver para você não perder nada dessa série. Então nós vamos estar falando um pouco mais a respeito de ser uma pessoa, uma igreja cheia da graça de Deus. A graça de Deus, ela é superabundante. A graça de Deus, ela alcança cada área da nossa vida, cada área, né? Nós aprendemos também lá nessa série, já na primeira ministração, que a igreja de 1 Coríntios, ali do texto de 1 Coríntios, uma igreja que era plena da graça, uma igreja enriquecida da graça de Deus, né? Plousios, da palavra plousios, uma igreja plena, enriquecida da graça de Deus, né? Uma igreja que em tudo e em cada pequeno detalhe de suas vidas eram tocadas pela graça de Deus. Que maravilha! E é assim que deve ser, assim que deve ser. Mas Satanás, ele é furioso, a Bíblia diz que ele sabe que tem pouco tempo e ele está investindo tudo que ele pode para roubar, para matar e para destruir. Com mentira, com sofismas, com fortalezas mentais. É assim que os principados e as potestades trabalham. Tá? Da próxima ministração, eu quero passar com vocês a respeito do mundo espiritual, né? O primeiro, o segundo e o terceiro céu. Nós vamos falar disso para você discernir, você saber onde que você está, ok? É algo tremendo, você não perca, né? As próximas lives aí, nós vamos estar falando disso, talvez nesse domingo ou semana que vem, conforme Deus direcionar. Você vai aprender que pela palavra de Deus, nós somos os únicos seres mencionados na Bíblia capazes de viver simultaneamente nos dois mundos, no mundo terreno e no mundo espiritual, e mais especialmente no terceiro céu, né? Então, onde que você tem o entendimento de quem você é e das suas responsabilidades, deveres e que vem junto com a graça, né? Quando nós falamos em graça, as pessoas pensam, a graça é para eu fazer o que eu quero, quando eu quero, poder pecar à vontade e mesmo assim para o céu. Tem gente que pensa isso. Mas no livro de Judas, capítulo 1, ele fala, a graça não é para libertinagem, a graça é para liberdade e não para libertinagem. Já naquele tempo havia
uma distorção a respeito da graça. Né? Se você for estudar Romanos 6, 7, 8, né? O Paulo no 6 e no 7, ele vem falando ali sobre a graça de Deus, nós somos salvos, justificados pela fé e tal, e ele vem falando, e no capítulo 8, os fariseus perguntam para ele, como assim a graça? Como assim agora tudo a graça? Agora eu já estou justificado, não é mais pelas obras, agora como assim? Então eu vou pecar bastante para a graça superabundar? E eles vieram, os fariseus vieram com essa pergunta para o apóstolo, né? E ele então fala, de forma nenhuma. Aí ele deixa claro que a graça não só é salvadora, mas a graça é capacitadora. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe por quê? Porque agora nós temos graça de Deus para não cair em pecado de novo. Nós estamos agraciados por Deus. Nós podemos, revestidos da graça de Deus, da consciência de quem nós somos, no mundo espiritual e físico, nós temos a graça e o favor para não cair mais nas tentações. A graça, então, não é um direito para pecar livremente. Não, pelo contrário. Né? Se você for ver, quando o próprio Jesus fala da primeira aliança e da segunda aliança, lá em Mateus capítulo 5, eu não vou ler tudo, porque senão não dá tempo, tem muitos textos para ler. O próprio Jesus, ele fala, na velha aliança, que é o Velho Testamento, ele disse, por exemplo, quem matava morria também, porque era olho por olho, dente por dente. Você matou, agora os familiares podem matar você também. Você furou o olho do outro, agora fura o seu também. Não é justo você ficar com os 2 olhos e o outro com um só. Jesus falou, na velha aliança era assim. Eles devem ter pensado, e agora na nova aliança não dá nada? Jesus falou, não, na nova, presta atenção, meus queridos, ele falou na nova aliança. Qual que é a nova aliança? Novo Testamento, tempo da graça. Ele falou, na nova aliança não precisa nem matar. Só de você reter o perdão e ficar magoado, ofendido com seu irmão, você já é assassino do seu irmão. Então veja que o Senhor não barateou as coisas. A graça não vem barateando as coisas. Pelo contrário, porque no Velho Testamento eles não tinham essa graça que capacitava a cumprir os mandamentos, a vontade do Senhor. Eles não tinham. E tudo era muito esforço, muito esforço. Agora a graça de Deus nos faz entender o amor de Deus, nos faz entender que Ele nos amou, aleluia. Ele nos amou primeiro, por isso agora eu tenho graça para amá-lo também. A graça nos leva a viver em amor, o próprio amor de Deus. Amor de Deus em nós, e ele diz, assim como eu amei vocês, entendeu como que eu te amei? Você não merecia, você não tinha feito nada, você não tinha obras boas, você não era merecedor e eu te amei, entendeu? Agora, da mesma forma, você vai amar o próximo. Então, a graça, ela opera através do amor. Através do amor. Na verdade, através da fé, esperança e amor. Esses 3, diz a Bíblia. Mas o maior deles é o amor. Então, a graça nos envolve, nos capacita a nós entendermos o amor de Deus. Ninguém vai poder amar a Deus sem entender o amor de Deus, que Deus o amou primeiro. Nós não amamos a Deus porque nós somos bonzinhos. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Você já deve ter ouvido muito, né? Muitas vezes na hora do apelo, né? O evangelista, o pregador, sempre ele fala, olha como Jesus sofreu por você, olha, você não prestava, você não valia nada, e Jesus veio, olha o que você fez, né? O que Jesus teve que passar por causa de você, é ou não é?
E aí você sente aquela culpa, aquele peso, e você já imagina Jesus lá na cruz, né, com os braços abertos e olhando para você e dizendo: tá vendo o que eu tive que passar por causa de você, né? E aquilo traz um peso, né? Mas não deve ser assim. A graça de Deus, amado, escute bem isso, receba no profundo do seu coração. A graça de Deus nos faz entender que Jesus pagou sim pelos nossos pecados, mas não porque nós não valíamos nada. Ele pagou porque ele viu o nosso valor. Ele viu o nosso valor. Nós estávamos desviados, caídos, escravos do diabo, do mundo, dos desejos da carne, e acreditando que realmente nós não valíamos nada, não prestávamos para nada e nunca conseguiríamos alcançar, tocar o coração do Pai. Nós estávamos como aquele filho pródigo. Eu não sou digno nem de ser chamado filho. Mas Deus, ele veio, sim, ele sofreu, pagou o preço pelos nossos pecados, sim, claro. Mas, amados, em nome de Jesus, a partir de hoje, não coloca ênfase no pecado. Coloca ênfase que ele valorizou você. E se ele valorizou você, você deve receber isso. Eu tenho valor para Deus. E não deixa mais o diabo te humilhar, te jogar para baixo, falar que você não pode, que você não consegue, que tudo está perdido, que você é um derrotado, que você só pisa na bola. Não aceite. Tudo isso são sofismas e fortalezas, né? Nós vamos aprender depois que lá do segundo céu, que é o céu onde estão os demônios, eles ficam de lá jogando setas, principados jogando setas na mente das pessoas, dizendo, levando elas a crer que elas não prestam, que elas nunca vão conseguir agradar a Deus, que elas nunca vão ser aceitas, e tudo isso é mentira. Nós já fomos aceitos por Deus. Nós não fazemos as coisas certas para sermos aceitos, porque nós já fomos. Nós não fazemos as coisas certas para sermos salvos, porque nós já fomos salvos. Nós buscamos fazer as coisas certas para agradar a Deus, porque nós o amamos, porque nós entendemos que ele nos amou e agora nós queremos expressar também o nosso amor. Ele enfrentou a cruz por nos amar. Agora ele fala: pegue a sua cruz, meu filho. Todo dia, eu espero que você tenha pego a tua cruz hoje. Pegue a tua cruz todo dia, e demonstra também o seu amor por mim. Isso é graça, meus irmãos. A graça de ter uma cruz providenciada por Deus para matar naquela cruz todos os dias, lembrando que eu morri com Cristo, o velho pecador morreu com Cristo na cruz. A velha natureza, Jesus não só perdoou os meus pecados, mas ele matou na cruz do Calvário a causa dos nossos pecados, que era a nossa natureza carnal e pecaminosa. Morreu na cruz. Agora ele diz: você foi morto para o pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre vós. No Velho Testamento, por mais que eles tentavam, a carne ainda os dominava. Por isso que diz lá, o Paulo fala nesses textos, você lê depois, Romanos 6, 7, 8, o Paulo fala que a lei é boa, a lei não é ruim. Embora tem texto que ele fala que é o ministério da morte, a lei era o ministério da morte, a morte da carne, a morte que faz você entender: eu não consigo ser bom, por mais que eu tente, eu não consigo ser bom. Então ele diz, a lei, o ministério da carne, da morte, né, que é para trazer a morte para nossa carne, para o nosso homem carnal, né? Então, a palavra de Deus, ela mostra, e ele fala que a lei sim é boa, mas ela estava enferma por causa da carne. Por causa da carne do homem, sem a graça de Deus, ele tentava e não conseguia. Vivia tentando e fracassando. Porque pela lei, ainda que você cumprisse
9 mandamentos. Se você errasse em um, você estaria perdido, né? Você estaria perdido. Você sabia que existiam mais de 600 leis? Não é só os 10 mandamentos, não. Nós vamos falar disso depois, ok? Então, nunca ele conseguia cumprir tudo aquilo lá. Mas agora nós temos a graça de Deus. A graça que não é só salvadora, mas ela é também capacitadora. Ela nos capacita a agradar a Deus, porque com a graça nós recebemos um novo coração, um novo espírito, e a lei de Deus, que não é a lei do Velho Testamento, a lei de Deus, que é a lei do amor escrita nos nossos corações. Ela não está mais fora, agora ela está dentro, ela não está mais escrita em pedra, em tábua de pedra, ela está agora escrita nos nossos corações, está lá dentro, amados, está lá dentro. Que coisa maravilhosa! Você sabia que você pode sentir Deus, encontrar Deus hoje, agora mesmo? Sabia que você pode fazer isso? Se eu te ensinar uma maneira de você encontrar Deus, você vê Deus agora mesmo. Se você tiver um espelho aí, pega o espelho e olha para ele. Olha lá bem dentro dos seus olhos. Deus está aí. Deus está aí dentro de você. Está aí dentro de você. Você pode olhar para ele e dizer: ah, você está aí, eu estou te vendo aí. Aleluia, você está aqui dentro de mim. Glória a Deus. Eu me lembro de uma experiência que o Senhor me deu uma vez. Eu fui dormir, orei e encostei a cabeça no travesseiro e continuei no meu espírito adorando, louvando a Deus, falando com Deus, mesmo ali deitada ali, falando com o Senhor. E eu chorava, né, da presença do Senhor que estava ali, quando de repente eu me vi subindo. Eu comecei a subir numa velocidade assim que eu não sei explicar. Né? Rapidamente eu passei do telhado e fui subindo, né? Atravessando ali o céu atmosférico, que é o nosso, o segundo céu, né? E quando chegou ali no planetário, eu via o universo assim, olhava todos os lados e via o universo, e eu dizia assim: eu tô indo ver o Senhor, eu estou indo me encontrar com o Senhor. E quanto mais eu subia, mais eu sentia a minha pulsação acelerando. E começava a apertar. E eu pensei assim: eu vou morrer, vai me dar um negócio, o meu coração não vai aguentar. Não vai aguentar, porque estava muito acelerado, muito acelerado. E eu olhava por toda aquela, né, aquela dimensão, né, aquela vastidão, aquela coisa, e eu olhava aquilo procurando que hora que o Senhor vai vir me encontrar. E eu falei: Senhor, onde que o Senhor está? Onde que o Senhor está, Senhor? E não sei por que ali naquela hora, olhando para o infinito, né, do universo, os planetas, muitos, e eu olhava: cadê o Senhor? Vem me encontrar, eu estou indo ao seu encontro, não importa se eu vou morrer, eu dizia, não importa, porque o meu coração estava muito acelerado, parecia que ia explodir qualquer hora. Aí eu falei: não importa, mas que eu vou vê-lo, eu vou vê-lo. Aí eu falei: Senhor, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? E eu perguntei para ele: Senhor, qual é o teu nome? Me fala o teu nome. Me deu uma vontade de saber o nome dele. E para minha surpresa, gente, uma das experiências mais maravilhosas que eu já tive, ele respondeu, mas ele respondeu, a voz ecoou no universo, mas ela veio de dentro de mim. Ele respondeu lá de dentro de mim. Ele disse: eu sou. A coisa mais que eu posso dizer para você, assim, a semelhança, não que seja igual, mas um pouquinho da sensação. Você já ficou na frente de uma caixa de som com um grave muito forte? A sensação, quando aquilo vibra assim dentro do seu peito, a sensação foi aquela. Eu senti a voz dele falando de dentro de mim: eu sou. Eu sou. E olhando aquele universo,
eu entendi, ele é tudo em todos, como a Bíblia diz. Você precisa de cura, ele diz, eu sou a cura. Você precisa de provisão, ele é a provisão, ele é Jeová Jiré. Você precisa de cura, ele é Jeová Rafá. Você precisa de justiça, ele é o Jeová Tzidkenu. Aleluia. Tudo que nós precisamos de paz, ele é o Jeová Shalom. Ele diz, eu sou. E naquele momento foi impactante, porque eu estava procurando ele para fora, no universo, eu queria vê-lo, eu queria ouvi-lo, ouvir dele o nome dele. E ele respondeu, eu sou. Mas ele respondeu lá de dentro de mim. Então quero dizer para você que a graça traz o céu para dentro de nós. A graça traz o Pai para habitar dentro de nós. Então você quer achar Deus, pegue o espelho, olha no espelho, aprenda a ver Deus em você. Se você não aprender a ver Deus em você, você não vai sentir o amor de Deus e nem vai poder amar os outros. E é muito interessante. Toda vez que você olhar para um espelho agora, você olhe lá no fundo dos teus olhos e diga, eu sei que você está aí, eu estou vendo o Senhor aí, como é bom estar com o Senhor dentro de mim, aleluia, vivendo, habitando em mim, o grande eu sou habita em você, meu querido. Não há mais sequidão, não há mais escassez, não há mais falta de nada. Quando o grande eu sou, ele é o eu sou. O que ele é? Ele é tudo que nós precisamos. O que você está precisando hoje? O grande eu sou que habita em você, ele provê para você tudo isso. Ele nos dá a graça para nós vivermos nos dois mundos, no natural e no sobrenatural. Talvez no mundo físico você esteja enfrentando uma grande luta, mas espiritualmente o teu espírito está ligado e você, mesmo passando luta, você pode ou olhar essa luta na dimensão terrena, que você vai achá-la enorme, ou você pode olhar essa luta lá da onde você espiritual está, no trono com Jesus Cristo. Nós estamos em Cristo, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Nós vamos aprender depois, não vai dar tempo de passar tudo hoje é só uma pincelada, uma panorâmica. E lá das regiões celestes, que essa região celeste é acima dos principados e as potestades. Olha que coisa maravilhosa. Essa região celeste assentados com Cristo que nós estamos, que é no terceiro céu, está acima do segundo céu, onde os principados e as potestades que estão causando esse problema estão. Então, quando você entende quem você já não está mais nessa dimensão. Como eu falei, nós somos os únicos seres descritos na Bíblia capazes de habitar simultaneamente nos dois mundos, na terra e no terceiro céu com Cristo. Então, com Cristo nós já estamos salvos, curados, restaurados, plenos, prósperos. Aleluia! Então, quanto mais você está cheio de Deus, quanto mais cheio da revelação de Deus, que traz a fé sobrenatural, é pela fé sobrenatural que nós nos vemos neste lugar que Jesus nos colocou. E de lá de cima, você está acima do problema, acima dos principados e as potestades que estão te atacando. E você pode dar palavra de ordem para eles e derrubá-los. Aleluia, como nós aprendemos domingo. Humilhar o inimigo, como Jesus fez quando diz que Jesus repreendeu a tempestade, né? A palavra epitimal no grego. Epi significa ir de encontro, ir contra ou confrontar, e timal, que é humilhar, denegrir, né? Colocar lá embaixo mesmo, colocar o diabo no lugar que é, né? Não deixar que ele prevaleça, não.
Jesus então humilhou e denegriu o inimigo, quando diz que ele repreendeu. Então, nós, para fazermos isso, nós precisamos saber quem nós somos, que nós estamos assentados com Cristo em Deus, nas regiões celestiais, que é lá no terceiro céu, acima dos lugares celestiais onde os demônios estão, os principados e as potestades. Então, a graça de Deus, ela é capacitadora. A palavra de Deus diz também que a graça do Senhor, ela provê para nós tudo que nós precisamos. Esse tudo é tudo mesmo, queridos. Por quê? Porque o grande eu sou, ele é tudo que nós precisamos, habita em nós. Ele habita em nós, ele mora em nós. Então, quando você for orar, não é de até eu entrar na presença de Deus. Não, você já está. A graça já te põe na presença de Deus. É uma apropriação. Nós devemos acordar e levantar da cama dizendo: eu sou salvo, eu sou curado, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu venço o pecado, porque eu sou agraciado por Deus. Já levanta da cama assim: ah, não, mas se eu não dobrar o joelho e não orar 2 horas, eu não vou me sentir assim. Não, meus queridos, isso é sofisma e fortaleza. Você já está em Cristo, assentado com Cristo em Deus. Você crê nisso? Ah, eu não consigo crer. Então está faltando ouvir mais a palavra de Deus, está faltando se inteirar mais da Bíblia. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso que nós fazemos questão de estar meditando na palavra sempre com você. Porque quanto mais palavra, quanto mais Bíblia nós recebermos, amados, é a Bíblia, a palavra de Deus que vai nos levar para essa dimensão sobrenatural. Ela fala do mundo sobrenatural. Como viver no mundo natural sobrenaturalmente. A palavra de Deus que fala isso. A graça do Senhor. Nós precisamos ser plenos da graça de Deus. Plenos da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja plena da graça de Deus. Jesus, ele é o soberano na vida desta pessoa plena da graça. Ela não vai se apegar com personalidades. Ela sabe que pessoas são usadas por Deus. E ela sabe também que outras são usadas pelo diabo. Ela entende que a luta não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades que estão por trás. Ok? Então, amados, nós precisamos entender o que é graça. Eu já expliquei, né? Vou falar novamente. Graça, ela vem de uma palavra grega, charis, ou charis, né? Mas se lê charis. Que o apóstolo Paulo usou uma palavra pagã, da idolatria, né? Uma palavra pagã, que ele usa para que os cristãos entendessem o que a graça de Deus faz conosco. Então era costume, eu já expliquei até em outra live, né? Estou reafirmando, recapitulando. Eles sabiam que pela cultura pagã grega, quando alguém fazia algo assim extraordinariamente, quando alguém era melhor do que outros naquilo que fazia, ou fazia algo assim muito uau, né? Muito top, eles tinham o costume de dizer: essa pessoa está debaixo da graça do Deus tal, né? Então ele pega essa palavra charis, que se lê charis, que é graça, para dizer para nós que nós também podemos andar debaixo desse charis, né? Desse carisma, dessa graça de Deus. É da onde vem também os dons espirituais, todos os dons vêm disso aí. Então a graça de Deus, ela nos salva e ela nos capacita com dons, com talento, com força, com saúde, com provisão, com tudo que nós precisamos. Mas o Paulo usou uma palavra grega, pagã, para que o povo entendesse. Então nós precisamos andar agraciados, plenos da graça do Senhor, plenos da graça de Deus,
É assim que nós vencemos, é assim que nós vencemos, cheios, plenos da graça e do favor do Senhor. Aleluia! Plenos da graça e do favor de Deus. A palavra de Deus, ela mostra, né, a graça de Deus na vida de vários homens de Deus, cada um tinha uma graça diferenciada e agiam de acordo com o que o Senhor lhes dava graça, A graça de Deus, ela é maior do que a vida, Ela nos capacita, ela nos sustenta, ela nos transforma. Gente, o Paulo era uma coisa sem a graça de Deus, e com a graça de Deus ele se tornou um grande homem de Deus, um homem que escreveu a maioria dos livros, né, do Novo Testamento. O apóstolo Paulo é um homem agraciado, e ele, quando ele trata com a igreja de Coríntios, né, que ele vem dizendo, vocês foram rasgados, né, pelo inimigo. Vocês foram rasgados. O inimigo rasgou, fez um marezo no meio de vocês, que é rasgar pelo meio. Ele falou, vocês dividiram a igreja, o corpo de Cristo, vocês ficam falando eu falo, eu sou do Paulo, outro, eu sou do Apolo, eu sou de Cefas, que é o Pedro. Ele falou, quem deu ordem para vocês fazerem isso? Quem pediu para vocês dividirem a igreja entre nós? A igreja não é nossa. Aí ele fala da graça de Deus para cada um deles, né? Ele fala da graça do Senhor para cada um deles. Ele fala, eu plantei. Por que ele fala que ele plantou? Porque foi o Paulo que abriu a igreja lá de Corinto, né? Ele que abriu. Ele fala, eu plantei, Apolo regou. Depois que o Paulo plantou, abriu a igreja, deu o fundamento para o povo. Ele fala isso em Coríntios 3. Eu, como sábio construtor, eu lancei o fundamento. Outros edificam sobre ela. Quem era esse outro? O Apolo e o Pedro, ok? E ele diz, veja cada um como edifica. Então ele diz, a graça de Deus na minha vida é para abrir igreja, é para levar o evangelho aos gentios. Eu falo sempre, nós devemos muito para o apóstolo Paulo, né? Principalmente a Jesus, mas para os primeiros apóstolos também. Dentre eles, o apóstolo Paulo, que era o apóstolo para os gentios. Nós somos igreja dos gentios. Nós somos os gentios. O Paulo recebeu o apostolado para os gentios. E ele fez tão bem, tão graciosamente o trabalho dele, que o evangelho chegou até mim, glória a Deus, chegou até você, aleluia. Olha que tremendo, a pessoa movida pela graça de Deus. Ele foi tão agraciado por Deus, amados, olha as coisas terríveis que o apóstolo Paulo passou. E às vezes ele falava para o Senhor livrá-lo, e o Senhor dizia para ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, olha, vai desconstruindo aquela ideia, né, que a graça é só para você viver aí na carne, fazendo a vontade da carne e ir para o céu do mesmo jeito. Não tem nada a ver, não barateie. A graça capacitou Paulo a passar por prisões, por açoites, por tudo isso e permanecer firme. A graça de Deus o preparou, o instruiu. Ele diz, eu sei ter tudo e eu sei passar necessidade. Eu estou em tudo plenamente instruído. Então a graça de Deus nos instrui a olhar para Deus, a afirmar em Deus, não em homens, não em pessoas. Pessoas falham. A não ter idolatria com pessoas e nem partidarismos essa coisa de ficar, eu sou do Paulo, eu sou do Apolo, aquela coisa, né, favoritismos, né? Então ele vem tratando isso na igreja, que isso estava impedindo eles de fluir na graça, estava impedindo, né?
Ele diz lá em Romanos 12:3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si mesmo sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele diz que a graça de Deus, né, Deus dá uma medida de fé para cada um. Essa medida de fé aqui, amados, é a que nós todos recebemos quando aceitamos Jesus. Uma medida de fé, ela não vai ficar só aquilo o resto da vida. Nós temos que, como o grão de mostarda, né, semeá-la, fazê-la frutificar. É disso que se trata. Então ele diz, pela graça que me foi dada, não fique achando que você na carne, você de você mesmo é alguma coisa. Tudo que nós somos e fazemos é pela graça que Deus nos dá. Eu estou falando com você aqui agora pela graça de Deus. Nos outros textos ele diz, ele conta as coisas que ele fazia nas missões, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui em tal lugar, e ele dizia sempre no final, não eu, a graça de Deus em mim. A graça de Deus em mim. Tudo que nós fazemos debaixo da graça de Deus, empoderados pela graça de Deus, é obra de ouro, prata e pedra preciosa. Tudo que nós fazemos com a motivação errada, para se aparecer, para receber elogio, ou só porque você tem habilidade, pode correr o risco de fazer obra morta para o Senhor. Veja que a graça de Deus, ela é desafiadora. A graça de Deus, ela atua principalmente na fraqueza. Principalmente na fraqueza. Eu estava contando para os irmãos, né, no culto esses dias, a respeito da graça de Deus na vida do Paulo. Tem muita coisa para aprender aqui. E que quando ele foi chamado pelo Senhor, que o Senhor derrubou ele do cavalo, né? E a palavra de Deus, ela mostra que ele viu o Senhor. A palavra grega ali, ele teve uma visão mesmo. Ele viu e ouviu o Senhor. E o Senhor fala para ele, por que que você me persegue, Paulo? Por que que você está me perseguindo? Aí ele fala, quem és tu, Senhor? Que é curiós, né? Quem és tu, Senhor? Ele reconheceu a autoridade de Jesus, porque ele estava vendo Jesus no trono. Quem és tu, curiós? Quem és tu? Aí Jesus fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Jesus fala, você é um vaso escolhido para pregar o evangelho aos gentios. Aí eu estava brincando com eles que depois daquilo lá, Paulo ficou 3 dias sem comer, sem beber. Por quê? Não é como tem pessoas que pensam que Paulo estava jejuando. Paulo começou o ministério dele jejuando. Muitas pessoas que ensinam sobre jejum, para encorajar, eles falam, olha, o Paulo, o homem de Deus, ele começou o ministério dele jejuando. Mas não foi, não. Ele perdeu o apetite. Certamente porque ficava na cabeça dele, gentios, gentios, gentios. Queridos, o Paulo detestava os gentios. Os gentios para ele era gente de baixa categoria. Ele falava mal, só serviam para lavar os pés dele quando ele chegava em algum lugar. Ele era fariseu, então ele detestava gentio. Quando o Senhor fala para ele, você foi escolhido para pregar para os gentios, pensa numa coisa horrível que você detesta, que você não quer para a sua vida. Se Deus falasse para você, você vai fazer isso, te escolhi do ventre para fazer isso, fala sério, você também perderia o apetite. Então, a graça de Deus, Paulo sabia o que é viver pela graça, agraciado, debaixo da graça, debaixo do poder de Deus. Nós fazemos coisas que nós nunca imaginamos que seríamos capazes de fazer. Pela graça de Deus, nós podemos cumprir todo o propósito de Deus para a nossa vida. Tudo aquilo que Deus prometeu para você,
você precisa estar pleno da graça para cumprir. Ah, mas isso é muito difícil, eu não tenho dom, não. Eu já ouvi pessoas, né, chamadas para o ministério, eu mesmo, quando fui chamado para o ministério, eu dizia, não consigo, não, isso aí não é para mim, não. Pastorear de jeito nenhum. E o Senhor, um dia, ele falou comigo, eu vou pastorear através de você. Hoje eu sei que é a graça de Deus. É a graça de Deus. Quando Paulo, com um espinho na carne, ele orou 3 vezes ao Senhor. Ele diz, 3 vezes eu orei a Deus, para o Senhor remover isso de mim. E Deus me disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é na fraqueza, naquilo que nós achamos que não conseguimos, que nos leva a ficar mais perto do Senhor, mais dependente deles. E assim a graça de Deus se manifesta e todos vão saber que é Deus. Todos vão saber que é Deus. Não vai ter como a pessoa se iludir. Por isso que ele diz ali, ninguém pense de si mesmo. Não pense que é você, não. Não pense que é você. É a graça de Deus através de você. Porque se não for pela graça, o diabo te arrebenta. E você não consegue dar um passo para frente. Então, nós dependemos da graça de Deus. 1 Coríntios 3:10, ele fala, né? Aquele texto que eu falei, ele diz, segundo a graça de Deus, segundo a graça, caris, tá? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei como sábio construtor o fundamento. E outro, que era o Apolo e o Pedro, outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Aleluia! Então ele vem tratando ali a questão do favoritismo ali da igreja. Alguns amavam o Apolo, porque, como eu expliquei, o Apolo era considerado e é considerado pelos estudiosos, expositores, o preletor da língua dourada, de tanto que ele era sábio, entendido, né? E muitos amavam ali a pregação do Paulo. Por isso que no capítulo 1, no capítulo 2, ele trata muito a questão da sabedoria humana, da sabedoria de Deus, que não era para eles confundirem, né? E tal. Então é muito profundo, é muito interessante essa parte. E o Pedro, né? Aquele homem cheio de poder de Deus, até a sombra, né? Curava as pessoas e cada um se identificava. E ele está dizendo, não olhe personalidade, olhe a graça de Deus. Deus usa pessoas com graças diferenciadas, porque nós somos um corpo e nós precisamos. Por mais que a pessoa goste de vitamina C, não é só vitamina C que ela precisa no corpo dela, ela precisa de tudo. Então a graça nos equilibra, ela nos faz entender o real valor de cada um, conforme a graça na vida de cada um. Aleluia! E Efésios 4:7 ele diz, mas a cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida do dom de Cristo. Conforme a medida do dom que Deus te deu. Se ele te chamou para o pastorado, ele vai dar a medida de graça do pastorado para você. Ah, mas eu não sei, eu não tenho aptidão, eu não sei o quê. A graça de Deus te basta. Bem naquilo que você acha que é a tua fraqueza. Creia, se Deus falou, se Deus chamou, creia. Ah, mas é que eu tenho dificuldade nisso que Deus me chamou. É para você ser dependente e o poder de Deus se manifestar. O poder de Deus se manifesta na fraqueza. A graça de Deus nos basta. Ou seja, você vai fazer, vai acontecer e você vai saber que não é de você mesmo, que é caris, que é graça de Deus na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrando aí por causa do horário, né, não falei nem um terço, né, do que gostaria de falar hoje, mas que o Espírito Santo possa ter usado para falar com você. Nós já lemos, né? Mas eu vou ler novamente, eu li esses dias, 1 Pedro 4, verso
9 e 10, né? Ele fala assim: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros das muitas formas da graça de Deus, aleluia, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu de Deus, conforme o carisma que cada um recebeu de Deus, sendo bom despenseiro da cáries, da graça de Deus. Então nós precisamos servir uns aos outros conforme a graça que Deus deu, e ele usa aqui isso até para a questão de ser hospitaleiro e receber as pessoas e abrigar as pessoas, ajudar as pessoas. Ele está dizendo: use da graça de Deus, faça isso debaixo da graça. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos invocar a graça do Senhor. Senhor, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer um bolo, Senhor, quero fazer agraciado. Eu vou costurar, eu vou fazer o jardim, eu estou indo trabalhar, eu vou estudar, Senhor, eu quero fazer isso pleno da graça de Deus, porque a graça é maior que a vida. A graça de Deus é superabundante e ela quer atingir cada pequeno detalhe da nossa vida, como nós aprendemos. Ok, meus queridos? Coloca aí seu pedido de oração. Nós vamos estar orando. Hoje, glória a Deus, recebemos, uma mensagem de alguém que nós estamos orando, que chegou a ficar na UTI e foi já liberado. Graças a Deus, voltou para casa, e os médicos dizendo assim: não tem explicação a melhora dessa pessoa. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Então, você tem pedido de oração, coloque aí para nós estarmos apresentando a Deus nas nossas orações, ok, meus amados? Que você seja pleno da graça de Deus. E se não curtiu ainda esse live, curta, compartilha, se inscreva nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Jesus TV, Chave de Davi, na nossa página no Facebook e também no Instagram, ok? Contamos com você, juntos nós podemos fazer muito mais debaixo da graça de Deus. Vem um tempo de superabundante graça. Deus quer nos surpreender. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Vem com teu poder, ó Pai. Vem com teu poder. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Não há nada impossível para ti. Não há nada impossível para ti, Senhor. Tu és o grande eu sou, tu és o grande eu sou. E vem inundar agora a vida desse irmão e dessa irmã com a tua maravilhosa graça. Naquilo que temos tido dificuldade, Senhor, aperfeiçoa o seu poder, mostra a tua graça e favor na nossa vida, mesmo nas nossas áreas de dificuldade. Fortalece, anima, supre. Tu és o grande eu sou, tu és o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, Deus de milagres, Deus de poder, de graça e favor. Em nome de Jesus, abençoa, vai tocando agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Toca esta pessoa que está enferma, que está doente. Faça com que ela sinta o teu toque agora, Senhor, o toque da tua graça. Em nome de Jesus, seja alcançado pela graça e favor na sua saúde, nas suas finanças, na sua família, no seu ministério. Seja alcançado pela graça, superabundante graça do Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus, tomamos autoridade no nome de Jesus Cristo de Nazaré para lançar por terra toda obra maligna, toda doença, toda enfermidade, miséria, obra de bruxaria, obra de feitiçaria. Todo levante do diabo não vai ficar. Bate em retirada agora desta casa, deste matrimônio, desta família, em nome de Jesus.
Aqueles que estão desempregados, Senhor, abre as portas do emprego, conforme tua graça. Agracia com a porta sobrenatural, Senhor, abençoada para essa pessoa. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal. Que estejamos blindados no espírito, alma e corpo, com a blindagem sobrenatural contra toda contaminação. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, que assim seja. Aleluia, diga amém, amém aí, receba. Aleluia, Ele é Deus de milagres. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Ele enxuga as suas lágrimas, meu irmão. Glória ao nome do Senhor, bendito é o nome de Jesus. Receba a resposta para a sua vida. Receba a resposta para a sua vida. Ele está enxugando as suas lágrimas agora, fortalecendo teu coração. A graça de Deus te capacita a perdoar. A graça de Deus te capacita a vencer essa mágoa, esse ressentimento. Eu vi um coração amargurado, um coração que não está vivendo a graça, porque está retendo perdão, está ofendido. A graça de Deus te capacita, minha irmã, a você perdoar e alcançar a plenitude da graça de Deus. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, esse é quem o nosso Deus é, Deus de milagres, Deus de promessa, Ele promete e cumpre. Ele abre caminho no deserto, Ele é luz na escuridão. Receba. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Deus falou com você, como que você recebeu essa transmissão? Coloque aí. Não esqueça de deixar seus pedidos de oração. Depois estarei apresentando diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Quantos compartilhadores e compartilhadoras nós temos aí? Coloca aí seu nome, compartilhador, compartilhadora. Eu quero estar orando depois, especialmente para os compartilhadores aí que têm nos ajudado, ok? E você que tem orado, intercedido também, né? Tem nos apoiado. Deus abençoe grandemente, te dê recompensa. E para terminar esse live, eu quero dizer para você que está aí conectado e os que ainda vão se conectar, que você não se esqueça que amanhã é um dia muito especial. Amanhã, dia 4 é um dia muito especial, sabia disso? Um dia agraciado por Deus. Dia 4. É um dia que você não pode esquecer, mas eu não vou ficar repetindo muito dia 4, senão você vai gravar, né, o dia 4, mas é para gravar mesmo, ok? Amanhã eu quero que você lembre de mim, ore por mim que eu estarei completando mais um ano de vida com a graça e favor de Deus que até aqui tem me sustentado. Então eu quero pedir que amanhã você lembre de mim, dia 4 de dezembro, e mande presente de oração para mim, ok? Se quiser mandar outro tipo de presente também pode mandar, ok? Mas principalmente presente de oração. Deus te abençoe, desde já que você seja abençoado, né? Você que estará lembrando do dia 4, lembrando do meu aniversário e orando por mim. Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês. Obrigado por estar conosco toda terça e quinta-feira às 21 horas e domingo 18h30 nós estaremos juntos, ok? Fiquem atentos aí, irmãos chaveanos, aos grupos que nós vamos estar passando os direcionamentos. Deus abençoe, fique na graça e na paz, na Shalom de Adonai. Até a próxima, em nome de Jesus. Amamos vocês. Shalom, shalom.